13 lanchas rápidas iranianas armadas se aproximando agressivamente a 50 nós e estão indo direto em direção a um destroyer dos Estados Unidos. O capitão tem segundos para decidir. Tiros de advertência, manobras evasivas, ou ele dá a ordem que pode iniciar uma guerra? Isso não é um exercício, isso não é uma simulação. Este é o Golfo Pérsico, onde navios de guerra dos Estados Unidos e barcos da Guarda Revolucionária Iraniana travam o jogo de provocação mais perigoso do mundo. Um dia, alguém vai hesitar tarde demais. Muito do que estamos falando hoje volta para o planejamento. As decisões que são tomadas cedo, as concessões que só mostram seu impacto depois e os sistemas em vigor que permitem que todas essas pequenas escolhas se acumulem. Essa abordagem não se limita à geopolítica ou ao planejamento militar. Você também pode encontrar isso em alguns dos melhores jogos, onde o foco muda de um personagem para construir e gerenciar uma equipe. Nesses jogos, o progresso não está ligado aos reflexos, ele vem da preparação. Você monta um elenco, se familiariza com o que cada personagem traz para o time e aprende como combiná-los para diferentes situações. Nada é intercambiável e composições fracas logo aparecem. Sempre há algo para ajustar e até pequenas mudanças afetam os resultados. O progresso acontece em um ritmo constante sem aquela sensação de que você está sendo apressado. É aí que o Raid Shadow Legends se encaixa na minha experiência e é isso que me manteve jogando. Oferece muitos personagens e permite resolver problemas do seu jeito. Campanhas, masmorras e chefes de clã desafiam você a pensar diferente na formação da equipe. Gosto que o tempo investido em melhorar campeões ou equipamentos segue sendo relevante depois. Você não precisa reiniciar ou recomeçar do zero o tempo todo. O esforço que você coloca realmente faz diferença. Então, se esse tipo de jogabilidade de longo prazo, baseada em sistemas, parece algo que você gostaria, é por aqui que eu começaria. Se quiser experimentar, use meu link ou o código QR que está na tela. O Raid está comemorando seu aniversário agora, e eles estão dando um pacote de aniversário de $200 só por fazer login. Isso inclui o campeão lendário Krokmar, o Devorador, logo de cara, e quando você chegar ao nível 25 também vai desbloquear o campeão épico Galapo, o Recluso. À medida que você sobe de nível, também receberá recompensas adicionais que aparecerão na tela, incluindo um tomo de habilidade épico no nível 10, 500 mil de prata no nível 15, 500 de energia no nível 20, uma galinha de 5 estrelas no nível 30 para ajudar a evoluir seus campeões e 7 milhões de prata no nível 35. Novos jogadores podem obter o campeão lendário de espírito, Pelops, o Vitorioso, baixando o raid pelo meu link e usando o código RAID7. Novos jogadores podem escolher um dos 6 códigos promocionais para desbloquear um campeão lendário grátis. Você só pode usar um, então escolha aquele que vai fazer mais diferença para a sua estratégia individual. Por exemplo, se você quer pura força, escolha Turvold usando o código BigDog com W. Se você prefere Alice a Andarilha, use o código GetAlice. Gato de Cheshire está disponível com o código KitKat. Sun Wukong, o Rei Macaco, é desbloqueado com Monkey King e esse estará disponível até 26 de março de 2026. Cavaleiro da Morte Supremo usa o código UDKing e se velocidade é mais o seu estilo, Hazelvarg é desbloqueado com Go Fast. Baixe o jogo pelo meu link ou escaneie o QR, depois insira o código promocional no jogo, caso contrário não receberá as recompensas. Recompensas estão disponíveis para toda a comunidade. De 5 a 21 de março, jogadores podem obter Pelops, o Vitorioso, no evento clássico de fusão. Há uma sequência de presentes de 7 dias, novas recompensas diárias e um evento dos Titãs com moldura de avatar exclusiva do 7º aniversário. Você pode me encontrar no Raid como Marai, Merhai e está convidado a se juntar ao meu clã com a tag do clã L15T. Para entender o que está acontecendo nessas águas, você precisa entender um número: 21 milhões Ontechthus. É essa a quantidade de barris de petróleo que passam pelo Estreito de Hormuz todos os dias. Isso representa cerca de 21% do consumo total de petróleo do mundo. O estreito tem apenas 21 milhas de largura. No seu ponto mais estreito, as rotas de navegação são ainda mais apertadas, e de um lado está o Irã. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, a IRGC, opera um ramo naval especializado chamado IRGCN. Toda a estratégia deles gira em torno de um conceito único: barcos pequenos, rápidos e fortemente armados, centenas deles. O trabalho deles é sobrecarregar os navios de guerra americanos pela força do número.
Eles operam lanchas rápidas, baga-mar, barcos mísseis Peicop e catamarãs Blade Runner 51 de design chinês que podem atingir 65 nós. Esses não são barcos de patrulha, são plataformas de armas flutuantes. Alguns carregam mísseis antinávio, outros carregam torpedos. Alguns são preparados como barcos suicidas, cheios de explosivos e direcionados ao maior alvo que conseguirem encontrar. Parece familiar? Em outubro de 2000, um pequeno barco cheio de explosivos se aproximou do USS Cole, no Iêmen, e explodiu. 17 soldados americanos foram mortos. A explosão fez um buraco de 12 por 18 metros em um destroyer de $1 bilhão. Esse é o fantasma que assombra cada encontro no Golfo Pérsico, e em janeiro de 2017 esse fantasma quase se tornou realidade. O USS Mahan, um destroyer de mísseis guiados da classe Arleigh Burke, estava transitando pelo Estreito de Hormuz. Essa operação padrão acontece várias vezes por semana. Então, o operador de radar informou vários contatos se movendo rapidamente em alta velocidade. 4 embarcações de ataque rápido da Marinha do IRGC estavam se aproximando do Mahan, sem comunicação por rádio ou resposta aos avisos. Apenas 4 lanchas armadas avançando rapidamente rumo a um navio de guerra dos Estados Unidos. A tripulação do Mahan foi chamada aos postos de combate. Marinheiros correram para as estações e sistemas de armas e radares travaram nos barcos que seguiam se aproximando. A 900 jardas menos de meio quilômetro, o capitão do Mahan tomou a decisão. Tiros de advertência. O Mahan disparou 3 tiros de advertência com sua metralhadora calibre .50. Não nos barcos, mas perto deles, o suficiente para não deixar dúvidas sobre o que viria a seguir. Os barcos iranianos finalmente se afastaram. Eles ficaram a menos de 900 jardas de um destroyer capaz de destruir uma pequena cidade. Mas isso é o que torna o incidente assustador. 900 jardas a 50 nós, uma lancha rápida da Guarda Revolucionária do Irã cobre essa distância em cerca de 33 segundos. Isso significa que o capitão do Mahan tinha 33 segundos entre pensar. Isso pode ser uma provocação ou pode ser um ataque suicida. 33 segundos para decidir se começaria uma guerra. E isso não foi um incidente isolado, foi parte de um padrão que estava ficando mais agressivo a cada mês. 6 meses após o incidente Mahan, aconteceu de novo. O USS Thunderbolt, um navio patrulha costeiro classe Cyclone, estava operando no norte do Golfo Pérsico. Ela é menor que um destroyer, com 54 metros de comprimento e tripulação de cerca de 30 pessoas. Uma lancha patrulha da Marinha do IRGC se aproximou rapidamente. Mais uma vez, sem resposta pelo rádio, sem mudança de curso, aproximação direta. O Thunderbolt disparou tiros de advertência depois que a embarcação iraniana se aproximou a menos de 137 metros. 137 metros. Isso equivale a 1,5 campo de futebol. Nessa distância, você vê o rosto da tripulação no outro barco, nota as armas que carregam e tem cerca de 5 segundos antes de se aproximarem. O barco iraniano finalmente se afastou depois dos tiros de advertência. Mas 150 jardas, isso não é uma provocação. Isso é por pouco que não acontece um acidente. E isso continuou acontecendo repetidas vezes. Só em 2016, o Pentágono relatou mais de 35 interações inseguras e não profissionais com embarcações iranianas no Golfo Pérsico. 35 vezes em um ano. Em 2015 foram 20 incidentes. Em 2016, 35. Nos primeiros 3 meses de 2017, vários incidentes, incluindo o Mahan. Então, por que o Irã faz isso? Eles são loucos suicidas? Não, eles são estratégicos. O Irã sabe que não pode vencer uma guerra naval convencional contra os Estados Unidos nem de perto. Toda a marinha iraniana junta tem menos poder de fogo do que um único grupo de ataque de porta-aviões americano. Então, eles usam táticas assimétricas, assédio, provocação. Eles vão até o limite, mas nunca o ultrapassam. Cada encontro próximo serve a vários propósitos. 1. Coleta de inteligência. Eles observam como os navios americanos reagem, quão rápido eles escalam, onde as armas estão posicionadas, tempos de resposta. 2. Propaganda. A mídia estatal filma esses encontros e os apresenta como bravos marinheiros do CGRI enfrentando a frota americana. 3. Calibração de dissuasão. Eles testam onde está a linha vermelha. Quão perto eles conseguem chegar antes dos americanos atirarem, e quando não atiram, eles aproximam ainda mais a linha.
Mas há um cenário assustador para o qual a Marinha vem se preparando, aquele em que o Irã não para. Em 2002, o Pentágono fez o exercício militar Millennium Challenge. O time vermelho, representando o Irã, era liderado pelo general da Marinha Paul Van Riper. Van Riper fez algo que o Pentágono não esperava. Ele lançou um ataque em enxame massivo usando pequenos barcos, mísseis de cruzeiro e táticas não convencionais. O resultado? Na simulação, o time vermelho afundou um porta-aviões, 10 cruzadores e 5 navios anfíbios. 16 navios de guerra destruídos, o equivalente a toda a frota do Golfo Pérsico eliminada em uma única manhã. Agora, o Pentágono contestou esses resultados. Eles reiniciaram o jogo e mudaram as regras. Mas a lição foi clara: táticas de enxame funcionam e o Irã vem desenvolvendo exatamente essa capacidade há 2 décadas. Anualmente, o Irã faz exercícios grande lucro no Golfo Pérsico, simulando ataques com pequenas embarcações a réplicas de navios de guerra dos Estados Unidos. Eles até construíram uma réplica de porta-aviões para ensaiar afundá-lo. A Marinha do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica possui cerca de 1.500 pequenas embarcações, nem todas de combate, mas suficientes para sobrecarregar sistemas de defesa. Qual é a resposta da Marinha? O Phalanx CIWS, uma metralhadora Gatling de 20 mm guiada por radar que dispara 4.500 tiros por minuto. Ele rastreia e destrói mísseis que se aproximam e pequenas embarcações. O canhão de corrente Mark 38, de 25 mm, projetado especificamente para a ameaça de pequenas embarcações, helicópteros de ataque SH-60 Seahawks, armados com mísseis Hellfire e metralhadoras minigun montadas nas portas, e a mais nova adição, armas a laser. O USS Portland testou com sucesso um laser de alta energia que pode queimar pequenas embarcações na velocidade da luz. Mas a defesa mais eficaz, aquela que evitou uma catástrofe até agora. Tripulações treinadas, capitães que sabem exatamente quando atirar e quando segurar o fogo. Marinheiros que conseguem tomar decisões de vida ou morte em 33 segundos, porque no Golfo Pérsico esse é todo o tempo que você tem. Mas e quanto aos incidentes que não terminaram com tiros de advertência, aqueles que foram além? Nem todo encontro no Golfo Pérsico vira notícia. Em abril de 2020, o presidente Trump tuitou uma ordem para a Marinha. Eu instruí a Marinha dos Estados Unidos a abater e destruir quaisquer barcos iranianos se eles assediarem nossos navios no mar. Isso aconteceu depois que 11 barcos da IRGCN fizeram aproximações perigosas e de assédio contra 6 navios de guerra dos Estados Unidos no norte do Golfo Pérsico. 11 barcos, 6 navios de guerra, a curta distância. Por mais de 1 hora, a resposta da Marinha foi contida. Eles não mudaram as regras de engajamento, com base em um tweet, mas os iranianos não sabiam disso. Nas semanas seguintes, os encontros com a Guarda Revolucionária no Golfo quase zeraram. A própria ambiguidade da ameaça, será que vão atirar na gente agora, já serviu como dissuasão. Mas em 2021, os encontros foram retomados e evoluíram. O Irã começou a usar drones junto com seus barcos rápidos em 2022 e 2023. Drones da Guarda Revolucionária do Irã sobrevoaram navios de guerra americanos repetidamente, às vezes diretamente sobre o convés de voo. Essa é a nova ameaça. Não são mais apenas barcos rápidos, agora é um enxame combinado de drones e barcos se movendo de várias direções em diferentes velocidades e altitudes. E a parte mais assustadora é que todos esses encontros, todos eles estão acontecendo em um corpo d'água, onde um único erro de cálculo pode bloquear 21 milhões de barris de petróleo por dia. O Irã não precisa vencer uma guerra, eles só precisam fechar o Estreito de Hormuz, mesmo que seja por 1 semana, mesmo que seja por um dia. Os preços do petróleo disparariam, os mercados globais entrariam em pânico e os danos econômicos seriam medidos em centenas de bilhões. Essa é a verdadeira arma, não os barcos rápidos, não os mísseis, e sim a ameaça de fechamento. E toda vez que eles assediam um navio de guerra americano, estão lembrando ao mundo que podem fechar isso quando quiserem. Todos os dias, navios de guerra americanos atravessam o Estreito de Hormuz, e todos os dias barcos da Guarda Revolucionária Iraniana estão observando, esperando, testando. 900 jardas, 150 jardas, 33 segundos entre a paz e a guerra. Até agora, os dois lados recuaram a tempo, os americanos seguram o fogo, os iranianos se afastam. Mas um dia, talvez amanhã, talvez no ano que vem, alguém não vai recuar rápido o suficiente. E quando isso acontecer, tudo muda.
Veja também o vídeo sobre quando a China tentou abalroar um destroyer dos Estados Unidos no Mar do Sul da China, levando um navio da Marinha ao limite. Antes de sair, lembre-se de usar meu link do Raid Shadow Legends na descrição ou escanear o QR Code na tela para desbloquear as recompensas de aniversário e escolher seu campeão lendário grátis.